palavra do Senhor diz assim, em Malaquias 3, no verso 6, diz: o roubo dos tocantes aos dízimos e às ofertas. O texto diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos disse: em que havemos de tornar? Roubarás o homem a Deus? Todavia, vós me roubaste. E diz: em que te roubamos? Nos dízimos nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, porque por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vou repetir o verso 10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Olha que maravilha, irmãos. Essa é a promessa do Senhor. Ser fiel a Ele e Ele será fiel a vós. Porque o Senhor, quem é dizimista fiel e fazer prova do Senhor, porque o Senhor dá a condições, em Malaquias 3:10, trazei os dízimos, se eu não repreender o devorador, e abrirei as janelas dos céus. Isso é uma promessa do Senhor. Porque pessoalmente, eu tenho experiência do que é ser dizimista fiel. Porque tem hora que a gente pensa assim, nossa, não vai dar. Vou ter que parar de pagar o dízimo. Dízimo é primeiro. Você recebeu? É a primeira, é a primícia. E fazei prova de mim se eu não abrir a janela do céu. Porque que as condições que tem? A nossa terra será deleitosa. A nossa fruto da terra, ele não morre. Ela vai ser próspero. E a vide também não é estéril. Então, isso é a promessa do Senhor. Eu sei que muitos de nós têm dificuldade. E a gente tem palestra de vez em quando com o pastor Carlos nos ensinando as finanças do crente. E se a gente absorver mesmo a palavra e aprender a dar primeiro do Senhor para depois você resolver as outras coisas, Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E como é fiel? Porque se você é fiel a Ele, Ele é fiel a vós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos colocar nosso coração na presença do Senhor. E às vezes, nossa, só tem que pagar dízimos e ofertas. Mas às vezes você pode ofertar sua visita, ofertar sua oração. Em tudo ser fiel ao Senhor. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pedir ao Senhor que faça mudança no nosso coração. Que o nosso coração seja aberto. Que o nosso coração seja agradável em doar para o Senhor, em dizimar. E nos fazer dizimista. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu quero te louvar, Deus. Eu quero te louvar por essa palavra, Pai, que fala tanto aos nossos corações, Pai. Porque esse mandamento aqui, esse Malaquias 3:10, ele coloca para nós a desafiar, Senhor. A desafiar o Senhor, a falar, eu vou fazer, e o Senhor fala, se eu não repreender, eu estou te mostrando, ser fiel a mim, eu serei fiel a vós. Em tantas outras passagens na Bíblia, mas o Malaquias, ele fala para você fazer prova dele
Então comece, fala, se você não é dizimista, pede para o Senhor gerar, para você fazer prova dele, saber que ele é Deus, que o dinheiro que você tem não é seu, que o tempo que você tem não é seu, que tudo pertence ao Senhor, que é para ele, por ele, para ele, para todas as coisas. Que o Senhor venha gerar, Paizinho, no coração de cada vida aqui, Pai. O prazer, Pai, que não é por força, não é por imposição, mas por amor a Ti, Pai. Para ser dizimista por amor a Ti. Para dizer, Paizinho, eu estou te devolvendo do Senhor. E eu sei que o Senhor vai abrir as janelas dos céus para mim. Em nome de Jesus, papai, toma cada vida, cada família aqui, Senhor. Senhor, gera no coração de quem não é dizimista, Senhor, a dizimar, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que os dízimos é que mantém a nossa casa, que mantém a nossa igreja, que mantém os projetos da nossa igreja. Deus, gera no coração de cada vida. Ser fiel, Senhor, em nome de Jesus. Toma a casa de cada um, Pai, supra as necessidades de cada um. Porque nós sabemos que maior é o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço, Paizinho. Muito obrigada, papai. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, porque Deus ama a quem dá com a alegria. Eu vou mudar aqui meu esquema aqui, porque está muito pequena a letra aqui. Na hora que eu treinei estava bom, mas agora não ficou bom, não. Vou fazer uma letrinha maior aqui, que aqui dá certo. Achando que é novinho, né? É o do violão. Obrigado. Pensando um pouquinho na introdução, queria ler um pedaço, um trecho do livro que o pastor Luiz César, nosso presidente, escreveu sobre dízimo. Ele diz o seguinte no texto desse livro, 10 razões porque sou dizimista. Ele diz o seguinte: é cada vez maior o número de pessoas ensinando que entregar o dízimo não é uma prática cristã e que a Bíblia não o ordena, especialmente no Novo Testamento. Tal ensino tem agradado muito aos que buscavam apenas um pretexto para deixarem de ser dizimistas. No entanto, não encontramos orientação bíblica para deixar de dizimar. Pelo contrário, ao olharmos com cuidado e precisão as páginas da Escritura, e para a história do povo de Deus, veremos várias razões para sermos dizimistas. Tanto na lei mosaica quanto no Novo Testamento, muito embora alguns críticos vão dizer que o Novo Testamento não fala de dízimo no sentido do Velho Testamento, do Antigo Testamento, porque o dízimo vai falar lá no Novo Testamento relacionado com graça, e quando eu penso em graça, eu vou pensar em tudo entregarei, tudo vou entregar, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Então, mesmo que eu li vários livros, né, sobre isso. Tem um livro de um conhecido nosso de Brasília, que ele escreveu Dízimo, o engano, Dízimo, o engano, cavalgando a verdade. E lá ele tenta levantar diversos pontos sobre o dízimo nos dias de hoje, né? E eu vou tentar mostrar para os irmãos que tem críticos e tem palavras corretas, tem testemunhos vivos de pessoas que vivem isso e consequentemente, várias outras questões que eu vou apresentar para os irmãos. O Hernandes Dias Lopes, também num livro dele sobre dízimo, ele diz o seguinte: o dízimo não é invenção da igreja, é princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo não é dar dinheiro à igreja, é ato de adoração ao Senhor. O dízimo não é opcional, o dízimo é mandamento. O dízimo não é oferta, é dívida. Não é sobra, é primícias. O dízimo não é um peso, é uma bênção. Pode ir, Gabi. O dízimo não é sobra, é primícias, não é um peso, é uma bênção. Caminhando, na Bíblia, nós temos várias e várias citações na Bíblia. Eu separei algumas, nós não vamos ler todas, porque nós não temos tempo.
Então, antes da lei, lá em Gênesis 14 e 20, na lei de Levítico 24, 27, nos livros históricos de Neemias, nos poéticos em Provérbios, nos proféticos em Malaquias que nós lemos, e no Novo Testamento, Mateus e Hebreus. O dízimo é ensinado em todas as Escrituras. O dízimo é ensinado de uma forma bem clara e bem transparente. Há quem diga que dízimo está bastante relacionado com conversão, que dízimo está relacionado com mudança de coração. É mais fácil converter o coração do que o bolso. Muitas pessoas convertem, depois de muito tempo é que converte o bolso. E não pode ser assim. Algumas frases sobre o dízimo. Assim, o dízimo é o agradecimento que o homem faz a Deus por alguma coisa que ele conseguiu. Dízimo na comunidade também é questão de coragem e de perseverança. Dízimo é vida nova, espiritual e financeira na comunidade. Dízimo partilha de alegrias e sofrimentos, fortalece a solidariedade, celebra a vida. Dízimo, bênção para quem entendeu a única lei de Jesus, amar a Deus e aos seus irmãos. O rio cresce graças aos pequenos riachos. O dízimo é prova de nossa confiança em Deus. Ofereço meu dízimo sabendo que nada do que ofereço me fará falta. Sabe onde eu tirei essas frases? Do livro do Hernandes Dias Lopes? Do livro do Luiz César? Alguém tem ideia de onde eu tirei essas frases? Do site da Igreja Católica. Do site da Igreja Católica. Que tem gente que fala que católico não deve entregar dízimo, mas a própria Igreja Católica entrega dízimo. Um dia eu fiz um velório numa igreja católica, e o que mais tinha dentro dela, além das coisas naturais que tem dentro de uma igreja evangélica, né? Uma igreja católica, era placas incentivando os membros a serem dizimistas. Temos quem diz que sim, e tem críticos também, né? Tudo na vida tem críticos, né? Alguém disse assim: se você faz da religião um comércio, certamente a fé é o contrato, o dízimo a poupança, a igreja o banco, e Deus uma propriedade localizada em um extenso condomínio fechado. Outro disse o seguinte: o dízimo é tão bíblico quanto o IPVA, o ICMS, o IPI e a CPMF. É antigo, né? Da época do CPMF. A igreja atual, aí alguns dizem também, isso aqui eu já ouvi. A igreja atual não é a casa do tesouro. A pessoa quer definir o que é a casa do tesouro. E outros disseram, eu até preguei, na outra vez que eu preguei sobre dízimo em novembro do ano passado, eu preguei mais sobre isso, o que as pessoas falam dos pastores e dos líderes da igreja, né? Alguém já disse, os pastores ficam com todo o dinheiro da igreja. Não ficamos não, irmãos. Também o Santo Agostinho, teólogo bem conhecido, ele disse isso aí, ó. Se vês a caridade, vês a trindade. Se você vê o amor, se você vê a entrega, se você vê a doação, você vê Jesus. Você vê Deus, você vê o Espírito Santo. Então, se nós temos condições de entender isso, aí nós podemos caminhar por Malaquias 3 com o coração mais tranquilo, sem achar que os pastores ou a liderança da igreja está colocando uma arma na sua cabeça e dizendo que você tem que dizimar, porque se você não dizimar, você vai ser amaldiçoado, você vai perder bênçãos. Quero dizer uma coisa para vocês, antes de entrar no traseiro. Pode ir, Gabi, por Provérbios 11, 25. Que além de ser bênção de Deus, que eu vou falar daqui um pouquinho, dízimo é algo bastante sobrenatural. A nossa igreja passou pela pandemia, em nenhum momento a igreja deixou de fazer os investimentos que ela tinha que fazer. Em nenhum momento nós atrasamos salários, em nenhum momento nós atrasamos água, luz, internet, em nenhum momento nós deixamos de entregar as ofertas para o seminário, para o lar cristão, para o seminarista que a gente ajuda, para os missionários que estão no campo. Os dízimos dos dízimos foram entregues todos rigorosamente em dia. Quando nós começamos a fazer as transmissões, quem está com a gente aqui desde 17 de março de 2020, no dia
no dia 17 de março, nós tivemos um culto aqui na igreja da juventude. O Vitor, lá de São Luís, trouxe a palavra. O Guerreiro mandou fazer um monte de placas. Algo vai acontecer, e aconteceu, né, Guerreiro? Você estava... mas eu não queria que fosse tão rápido, né? Eu me lembro bem, naquele domingo, na quinta-feira subsequente daquele domingo, já foi o lockdown, e nós começamos, sem saber nada, a fazer transmissões com celulares, né? A gente começou a transmitir pelo Instagram, era o Instagram? Hã? E o Face, né? Nós começamos pelo Instagram e pelo Face. E nós fomos fazendo isso durante um tempo, depois a gente viu que a gente poderia melhorar, aí a igreja aceitou o desafio, nós mudamos algumas coisas, já foi melhorando um pouquinho, aí depois a gente já foi ficando mais, querendo inventar mais, aí um amigo nosso, muito amigo do pastor Carlos, que consequentemente por essa amizade virou meu amigo também, não vou falar o nome dele porque ele pediu para... Vou manter ele no anonimato, né? A gente precisava comprar uma câmera, e ele doou uma bezerra, né? Uma bezerra, a gente comprou a primeira câmera. Depois eu coloquei lá no grupo dos congregados, dos membros, uma pessoa que não é da nossa igreja, que eu também não vou citar o nome, mas a gente agradece, assim, muito. Mandou o dinheiro certinho da segunda câmera. Certinho. Eu ia valente lá com dinheiro para comprar a câmera, né? Com dinheiro no bolso a gente fica valente, né? E aí foi melhorando, aí a transmissão começou a dar muito retorno, a gente achando muita gente assistindo, um bom grupo assistindo, muita gente não podia vir na igreja. Aí a igreja resolveu comprar o computador, nós melhoramos o nosso computador, nós temos um computador de ponta para transmissão. Não satisfeitos, isso com dinheiro da igreja, vocês lembram, nós fizemos campanha disso, a gente pediu oferta para algumas coisas, no meio da pandemia. E Deus abençoando a gente, Os dias dos dízimos caminhando para Meara e para Meã. A Meã, nos 2 anos de pandemia, nós nunca atrasamos um dia do dinheiro dos missionários. E olha que tem missionário nosso que o dinheiro tem que ir em dólar. E o dólar foi lá para cima. E a denominação tinha recurso. Nós não perdemos nem um minuto o foco. Por quê? Porque você que entende que dízimo é bênção, está alcançando gente aqui, essa luz está ligada aqui porque você investiu, a internet que a gente faz a transmissão, e agora nós estamos gravando e estamos postando depois, né? A gente faz tudo isso com os recursos que a igreja tem recebido dos irmãos que são fiéis nos dízimos. Ser fiel no dízimo traz bênção. Provérbios 25 vai dizer, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa ser coração aberto, sem medo de abençoar, sem medo de ser bênção. É muito complicado quando a gente dá testemunho pessoal, porque testemunho pessoal é seu, né? É a coisa sua, aconteceu com você. Mas eu tenho uma história que eu já contei aqui outras vezes, né? A gente vai ficando 15 anos aqui, as histórias acaba que vão voltando, né? Vão ficando aí na mente. Mas era um dia de sair com as meninas e a Dorca, um domingo lá, e a gente era uma situação assim, bem difícil. A gente vivia tranquilo, mas a gente passava alguns apuros. E eu me lembro que eu tinha o dinheiro daquela noite para comprar o sanduíche para mim, para a Dorca, para a Nayara e para a Samara. E aquele domingo era o domingo que a gente ia sair da igreja e ia para o Pit Dog. Não era todo dia ou toda hora que a gente queria fazer isso. Era bem controlado nessa época. Agora é controlado por causa da barriga, né? Então, mas naquela época era porque não tinha mesmo. E teve um momento de apelo no culto, onde o pastor fez um apelo para uma pessoa que estava com muita dificuldade, que precisava de dinheiro, que precisava de uma ajuda naquela noite, no outro dia de manhã. E eu não tive dúvida, eu enfiei a mão no bolso, entreguei meus sanduíches, sem falar com a Dorca, eu dei os 4 sanduíches de oferta. E quando terminou o culto, as meninas chegaram, toda alegrinha, né? Era o dia de sanduíche, né? E eu falei assim, papai deu dinheiro de oferta. Aí elas ficaram assim, meio sem entender.
Eu falei baixinho para a Doca entendeu. Quando a gente está saindo da igreja, chega um amigo nosso, um irmão lá da igreja, amigo nosso até hoje, ele falou assim, você vai comer aonde hoje? Aí eu falei assim, uai, é lá em casa mesmo, né? Não, vocês não vão comer em casa, não. Eu falei, não, cara, não tem jeito não, hoje eu não... Aí eu falei baixinho para ele, tô liso, não tem condição. Ele falou, tô te convidando. Irmão, eu não sei onde a gente foi, eu nem lembro, eu só lembro da comida. Eu sei que nós... a gente foi no melhor lugar lá de Goiânia, que era caríssimo. Até para entrar, eu estava com medo de entrar lá no lugar. Eu não estou dizendo que aqueles meus R$40 seria dinheiro de hoje, ou um pouco mais. Deus me abençoou. E agora você vai comer uma pizza especial porque você deu R$40. Não. É para a gente entender que a gente tem que ter coragem, tem que ter coração. Não pode ter medo. Quando a gente foi pastor em Piracanjuba, a gente ganhava muito pouco. Era uma igreja muito pequena, muito necessitada. Eu recebia da MEAR e da igreja. Eu já contei para os líderes. O dia que eu recebia mais em dia era com 3 meses de atraso. E muito difícil. Mas era impressionante. Do nada que a gente tinha, a gente doava para outras pessoas. E daquele nada voltava muitas coisas. Deus nos ofertava com tantas coisas. Eu tinha um parente que passava lá e deixava uma cesta básica amarrada no portão. Eu tinha uma pessoa que depositou durante 3 anos que nós moramos em Piracanjuba. Uma pessoa depositava R$10 numa conta que eu tinha do Bradesco, que eu nem mexia nessa conta. Essa pessoa descobriu essa conta. E um dia nós não tínhamos nem um centavo, eu precisava de ir na feira. Eu orei e Deus me mostrou o cartão do Bradesco. Olha só. E aí eu peguei, fui lá no banco. Irmãos, tinha, assim, era o 4º mês que eu estava lá, então tinha R$40, 10 depositado. E essa pessoa doou os 2 anos que nós ficamos lá em Piracanjuba, e eu nunca sei quem é essa pessoa, nunca soube quem era essa pessoa. E era alguém muito perto da gente, porque foi eu mudar para Goiânia, ele não depositou mais. Foi nós chegarmos em Goiânia, na outra igreja, eu fui lá no banco seco para ver meus R$10, não tinha mais. Era uma pessoa muito próxima da gente, que nunca falou quem que era. Naquela época, gente, R$10, em 1999, era dinheiro. Era dinheiro, a gente ia na feira. O frango era R$1 o quilo, né? Olha só como que a vida passa, né? Então, trazer o dízimo é uma bênção de Deus. Segundo, trazer dízimo é privilégio. Lá em Esdras, o povo lá retornando do cativeiro, de acordo com as suas possibilidades, deram a tesouraria para que essa obra, 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Em Atos 11, 29, os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Nossa igreja está investindo na abertura da igreja lá no Chile. Pastor Cláudio e sua esposa estão lá no Chile já, conseguiram entrar agora o mês passado, estão já andando, conhecendo o local, e a nossa igreja participa lá um pouquinho disso. Olha só, você está aqui em Saclerlândia, mas você está ajudando na abertura de uma igreja lá no Chile. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio que nós temos como reino do Senhor. Terceiro, trazer o dízimo é uma honra. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. O Senhor permite que nós os administremos, mas tudo pertence ao Senhor. Tudo que tenho, nós não cantamos isso, tudo que tenho, tudo que sou, tudo pertence ao Senhor. Então é uma honra quando eu posso ofertar para a igreja, quando eu posso dizimar para a igreja. Também, trazer o dízimo lá em Filipenses 4,18 é um aroma suave. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Também lá em Gênesis, no sacrifício de, quando Noé, está falando a história de Noé, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem,
pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. O Senhor se agradou daquela oferta. O Senhor se agradou daquele aroma quando houve o sacrifício. Meu avô foi missionário. Meu avô andava por esse Goiás. Meu avô foi pastor em Novo Goiás em 1971. E meu avô vinha fazer evangelismo aqui em Moçandes a cavalo. Nos textos que ele deixou, ele falava assim: saí hoje pela manhã e fui para a aldeia, né? Antigamente Moçambique se chamava aldeia. E meu avô vinha para pregar o evangelho aqui. Isso lá para 70, 71. Eu tinha 6 anos, eu fui uma vez, eu me lembro dessa viagem, que a gente foi lá visitar meu avô. E meu avô, quando volta para Goiânia, meu avô arruma serviço na nossa igreja lá na Vila Nova, que eu fui co-pastor, de zelador. Porque ele queria ter tempo para evangelizar. Então ele tinha um combinado com a liderança da igreja, que ele limparia a igreja de segunda a sexta, mas sexta-feira a domingo ele estaria livre para viajar, para evangelizar. Irmãos, e a vida naquela época não era igual hoje não, que você compra passagem pela internet, compra passagem no celular. Meu avô juntava o dinheirinho que ele tinha, aposentadoria, as filhas, às vezes, algum irmão que dava oferta para ele. Ele ia na rodoviária, ele orava, olhava lá na rodoviária, aonde que dava aquele dinheiro daquele dia, dava para ele ir e para ele voltar para pregar. Então ele comprava a passagem de ida, não conhecia ninguém naquele lugar, chegava lá, pregava, fazia o evangelismo dele, dormia quando alguém oferecia o lugar para ele dormir ou para almoçar, e voltava para Goiânia. Um belo dia, numa dessas idas aí, saídas de Goiânia, na volta, ele errou a conta. E o dinheiro não deu para chegar em Goiânia. Então vamos dizer que ele chegou ali 50 quilômetros de Goiânia. E ele tinha uma caneta muito bonita que a minha mãe tinha dado para ele. E ele sem dinheiro na rodoviária, sem o que comer. Ele com muita vergonha saiu andando de banca em banca da rodoviária, das lojas em lojas, e perguntava assim: moço, eu podia deixar essa caneta minha empenhada aqui? Quando eu voltar, eu sou missionário. Aí as pessoas: não tenho. O outro humilhava. Tal. No terceiro, quarto, quinta pessoa, ele falou a mesma coisa para o rapaz, e o rapaz começou a rir dele. Ele falou assim: moço, mas eu estou aqui com tanta vergonha, pedindo isso para você, e você está rindo de mim? Ele falou assim: calma, pastor, calma. Tem 15 dias que Deus me falou que um obreiro ia passar aqui sem dinheiro, que era para eu dar dinheiro para ele e comida para ele. Então está aqui o seu dinheiro e vem cá comer comigo. Amém, irmãos? E aí ele guardou a caneta dele, não precisou empenhar a caneta dele, que ele gostava dela, né? Porque Deus cuidou. E hoje eu ando aí nesse Brasil em muitos lugares, que eu vou, a gente, eu confesso, tem lugar que a gente é recebido até melhor, quando eles descobrem de quem que eu sou neto. As pessoas: oh, que coisa boa, que coisa linda. A última vez que nós pregamos lá em Brasília, lá na igreja do pastor Gilvani, que a Tailine estava lá com a gente, terminou o culto, o pastor me chamou e falou: quero te apresentar essa família aqui, que ela tem uma história para te contar. Aí a mulher chegou para a gente e falou: olha, meu avô morava em frente à igreja, lá da Ceilândia. Meu avô odiava crente, meu avô não gostava de crente. E meu avô foi plantar essa igreja lá em Brasília, lugar muito difícil na época. E meu avô viu um homem trabalhando lá na igreja, capinando num sol muito quente. Meu avô, do nada, pegou uma garrafa d'água e levou lá para esse homem. Não tinha nenhum crente na nossa família. E daquela água que meu avô levou para o seu avô, daquela água, a minha família, nós já somos a 4ª ou 5ª geração de evangélicos por conta daquele copo d'água. Então, histórias que a gente vai aprendendo a entender esse aroma suave, porque a gente vai entendendo que não é dinheiro, que não é mais, é evangelho, é palavra de Deus, é vida, é pregação da palavra, é testemunho. Quando eu tenho um coração desse jeito, um coração pronto, não é um coração que é só preocupado com as coisas do dia. Eu não estou dizendo que você não tem que preocupar com a demanda do dia, você tem que preocupar, mas não pode ser só isso.
Nosso dinheiro tem que ser para abençoar. Sabe aquela pessoa que luta a vida inteira para ter um carro? E quando ela tem um carro, o carro dela não serve para carregar nada da igreja, não serve para buscar uma pessoa, né, da igreja, não pode buscar um doente da igreja, não pode levar alguém embora. Domingo passado nós tivemos um exemplo bom disso. Os irmãos colocando os carros, a gente descendo o banco, enchendo os carros com as coisas, indo lá para o dia da família. Bênção, bênção. 2 Coríntios nós já lemos, pode ir para o próximo. Trazer o dízimo é amor de Deus. Eu vou ler Crônicas. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram ofertas voluntárias e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Irmãos, a doação, a entrega, a oferta é algo que deve ser feito com alegria. Com alegria. Você entregar também, a mesma coisa você dar um presente para alguém que você está com raiva. Você chega lá, você está aí, ó. Ou então alguém pede você para fazer uma coisa, você faz com mau gosto. Já viu pessoa fazer alguma coisa com mau gosto? Tanto que é ruim. É ruim para a pessoa, é ruim para quem está vendo. Parece que o serviço não rende. Então, trazer dízimo é amor de Deus também. Trazer o dízimo, Malaquias 3,10, é uma ordem. Trazer dízimo é ordem. Olha só o que diz o texto de 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Até aqui, que eu provar, eu vou ler no próximo. Trazei todos os dias à casa do tesouro. Irmão, nós temos um entendimento que a casa do tesouro é a igreja. É a igreja. Não estou dizendo que é a igreja que você é evangélica, é a igreja. É a igreja que você congrega. É a igreja que você é membro. É a igreja onde você está. É a igreja onde você sabe que se você precisar de pastor, você tem os seus pastores para te ajudar. Você sabe que se você precisar de uma cesta básica, você tem companheiro que vai lutar para isso acontecer. Se você precisar de uma ajuda financeira, a gente vai dar um jeito para te ajudar. Então aqui é o seu lugar. Quem está frequentando a igreja cristã evangélica em Sanclerlândia, é aqui a casa do tesouro. Por isso que a gente elege todo final do ano pessoas para administrar o dinheiro da igreja. Por isso que tem gente capacitada para administrar o dinheiro da igreja. Porque se nós não tivermos pessoas capacitadas, a gente também vai ter muita dificuldade. E eu vou dizer para vocês novamente o que eu falei em novembro do ano passado. Os pastores da sua igreja não recebem, não pegam nenhum dinheiro da igreja. Os pastores da sua igreja, eu sou o único que sou tempo integral, eu tenho meu salário, que é depositado no começo de cada mês. A gente paga imposto normal, como todo mundo. Pastor Carlos tem uma pequena ajuda de custo. Pastor Castro é voluntário, não recebe nada da igreja. E isso é para os irmãos entenderem que quem administra a vida financeira da igreja não são os pastores. Pastor da igreja cristã evangélica em Sanclerlândia, eles não mexem no dinheiro da igreja. Eles dão palpite para tesourarias, pede, né? Fala que precisa fazer isso, fazer aquilo, mas nós não temos acesso. Eu não tenho acesso a nenhuma conta da igreja. Eu não vou falar para você que eu não sei quanto que a igreja tem, porque o Cairo vai lá em casa para imprimir as coisas da igreja e eu vejo. Mas eu não pergunto, eu não sei. Sei dos líderes. Dos líderes eu sei porque os líderes precisam ser dizimistas fiéis para estarem à frente da igreja. Mas entenda isso, traga os seus dízimos. Muitas pessoas têm dificuldade em entender esse verbo, né? É um verbo imperativo, é uma ordem. Dízimo deve ser entregue em primeiro lugar na nossa vida. Nossa planilha financeira deve ter o dízimo em primeiro lugar. Muita gente sofre por isso. Não concorda com a igreja nessa área. Não deveríamos sofrer por isso. O que temos foi Deus que nos deu. Portanto, devolver 10% seria algo fácil, tranquilo e natural. E por último, a prova. Eu tenho uma ordenança e eu tenho Deus dizendo, provai-me nisso. Mandamento, né? Uma ordenança. O Senhor fala, olha, traz e me prova.
Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós sem medidas. Qual é a promessa do Senhor sobre o dízimo? Janela dos céus abertas. Não é questão financeira. A questão do dízimo é consequência de uma vida cristã absoluta, entregue, resoluta, uma vida dedicada ao Senhor. Eu faço um desafio, hoje eu não fiz isso, né? Mas geralmente eu começo esse tipo de sermão perguntando assim, se você fosse milionário, né? Não é rico não, rico aqui tem muito rico aqui, milionário é quem perde 50 bilhões de dólares na bolsa de valor e não faz cosquinha nenhuma, igual esses milionários que tem no mundo aí. Se você fosse rico, você ia servir a Deus como você serve? Pergunta, olha para dentro de você. Nossa, eu tenho que comprar um carro novo. Nossa, eu vou comprar uma fazenda. Aí eu vou para a fazenda domingo. Nada, eu vou ficar lá na fazenda, vou fazer uma piscina, vou fazer um lago, vou ficar pescando. Nossa, 7 horas, não dá para ir na igreja mais, que eu estou aqui na fazenda. Será? Ou começa a trabalhar tanto que não tem mais tempo para as coisas de Deus. Entenda que dízimo não é só bênção material, mas é bênção espiritual incontáveis. Chuva de bênção nós vamos ter. Chuvas mandadas do céu, já diz o hino. Há bênçãos que tem bênçãos que a gente mede. A sua empresa, o pão de cada dia. Eu falei muitas bênçãos que são medidas aqui da igreja. Quais são as bênçãos que são medidas? Eu nem falei que nós trocamos a mesa de som no meio da pandemia. Né? Câmeras, transmissão, o DataShow a gente já tinha, mas o outro computador da mesa de som, equipamentos, né? Isso é bênção medida. Eu estou vendo a empresa, o emprego, o pão de cada dia, quando você está comendo lá na sua casa, você nem está lembrando que aquilo é uma bênção que o Senhor deu para você. O remédio, a vida da igreja, a escola dos nossos filhos, o carro, a gasolina. Você já reparou tanto que abastecer o carro hoje tem que ser bênção de Deus? Hoje abastecer o carro é bênção de Deus. Cheguei para o frentista ontem lá no posto, falei assim, eu conheço os meninos lá de cima lá, falei assim, enche o tanque com R$100 e não derrama não, que eu sou sistemático. Ele ficou rindo, ele falou, pastor, com esse carro seu aqui não dá para encher com R$100 não, viu? Então é bênção do Senhor quando a gente coloca alguma gasolina no carro da gente. Faz a sua lista de bênçãos que você tem recebido do Senhor. Deus tem derramado bênçãos com fartura, com abundância. Seja um crente dizimista. Conheça a boa mão do Senhor por sua misericórdia. E conheça as bênçãos, as santas promessas do Senhor. Você escutou a irmã Deusa dando testemunho? Se eu der o microfone, vários irmãos vão dar testemunho disso. Meu testemunho na minha casa é que meu pai dava envelope de dízimo para a gente desde pequenininho. Desde 5, 6 anos eu me lembro de eu comer um envelope de dízimo para entregar no primeiro domingo de cada mês. Quando eu sou um dizimista fiel, quando eu sou uma pessoa que me entrego para o Senhor, como eu estou dizendo, o Senhor impede a ação desse devorador que vem sobre as nossas vidas. Nós temos que entender essa vida abençoada que o Senhor traz para nós. Nós temos que entender o que o Senhor tem feito por nós em todo o tempo. Quando há um povo dizimista e ofertante, o testemunho da igreja brilha. A igreja brilha, porque a gente é uma igreja que vai ajudar. Encerrando, a Bíblia Plenitude, Bíblia de Estudo Plenitude, traz um resumão lá da prática do dízimo. Eu vou ler alguns. Pratique dar o dízimo. Entenda que essa 10ª parte já pertence ao Senhor. Perceba que o dízimo não é somente uma parte da lei mosaica. Ele é uma aliança sem fim de privilégio para exercitar uma fé alegre, não como um triste requerimento legal. Algumas pessoas acham que o dízimo é só um requerimento legal. É um enjoo da igreja, é um exagero da igreja para ter dinheiro em caixa. Nós não queremos ter dinheiro em caixa. Nós queremos investir o nosso dinheiro.
seja na construção, seja nos missionários, seja com seminaristas, com os jovens, com os adolescentes. Nossa igreja não mede nenhum esforço, por exemplo, com material de escola bíblica para as crianças, para os juniores. Nossa igreja nunca cobrou material das crianças, e é o material mais caro que a gente tem. Cada vez que a gente vai comprar o material das crianças, as revistas são bem mais caras. Não é porque a editora tem muito lucro, é porque é um material que é mais difícil de fazer. As dos jovens também nós não cobramos. A única nós nem cobramos, é a oferta, né, pastor? Como é que vocês fazem aqui? Os adultos têm a revista e quem quiser pagar, paga, não é isso? Quem quiser. Então, porque a igreja investe nisso. A igreja investe. A gente investe na educação, na história, nos estudos, tem curso, né? Tudo isso é investimento. Queremos ajudar os jovens a irem para o retiro. As irmãs foram na viagem, a igreja ajudou. Então, irmãos, entenda isso como bênção na sua vida, não entenda isso como uma puxão de orelha, uma exortação. Entenda dízimo como algo de felicidade para o teu coração. Se você ganha pouco e não dizima, não adianta você falar para mim que quando você ganhar muito, você vai dizimar. Porque quando você ganhar muito, aí é que você não dizima mesmo. Porque dízimo é aprendizado de bênção, de